novamente? Vocês acharam que eu tinha esquecido de vocês? Pois bem, não esqueci. Era só um momento de descanso, né? Não. Vocês viram pelo decorrer dos takes aí o que rolou nesse sábado. Então, por conta disso que não teve vídeo no sábado. Porque eu não consegui gravar na sexta porque eu já saí na sexta para fazer o rolê. E é isso. Então, bora que bora. Pegando como gancho isso, eu vou falar sobre uma situação que muitas vezes pega a gente desprevenido, que é quando a gente tem algo para fazer, XYZ, é uma coisa que a gente pode fazer em um outro momento, mas a gente determinou aquela data para ser feita. É uma coisa que não tem urgência, que não afeta a vida de outras pessoas, não é utilizada de nada. E basicamente é o que me aconteceu ontem, que é o que? No caso hoje, que eu tô gravando hoje. Eu não postei vídeo, né? Não consegui produzir o vídeo, mas tudo bem, sabe? Não digo que é quando as coisas saem fora do nosso controle, não. É quando a gente tem situações, a gente tem coisas para serem feitas, a gente precisa fazer algumas coisas, porém, por alguma determinada situação, a gente não consegue fazer essa coisa, essa situação, ela determina que a gente não vai conseguir fazer tal coisa. E tudo bem, sabe? Talvez o mundo não acabe porque você não conseguiu ir no cinema hoje. Talvez o mundo também não acabe porque você não conseguiu sacar um dinheiro hoje, mas você tem dinheiro para fazer uma transferência no Pix. Entendeu? As nuances das coisas. Tudo bem. Simples assim. A gente tem que ser um pouco mais maleável em alguns momentos. A gente tem que ter esse, não só jogo de cintura, mas a gente tem que estar suscetível a saber que algumas coisas pode ser que não ocorram como a gente quer. Mas a gente, como ser humano, a gente quer o quê? Quer que as coisas funcionem, deem certo, façam acontecer de uma maneira estrondosamente certinha, da forma que a gente planejou, da forma que a gente escreveu, da forma que a gente queria que fosse feito. E infelizmente não acontece assim. Primeiro que somos seres humanos, segundo que a gente tem, não falo que é uma obrigação nossa, mas a gente tem que ser sim um pouco mais maleável, um pouco mais dinâmico, porque às vezes a gente tem um plano A, mas a gente se esquece de fazer o plano B e o plano C. A gente tem que ter uma rotina diária, mas saber que alguns pontos dessa rotina diária podem ser quebrados, podem ser modificados, podem ser, como que eu posso dizer? Podem não serem feitos em alguns dias, sei lá, por conta de um médico que você tem que ir, por conta de um carro que quebrou, sei lá. Eu admito que eu tenho, eu diria que até um defeito. Eu gosto de saber o que eu vou fazer no outro dia. Se eu vou ter que fazer o almoço, se eu vou ter que levar alguém no médico, se eu vou ter que levar alguém no trabalho, se eu vou ter que ir no trabalho, eu gosto muito de estar
não digo no controle, mas saber o que eu preciso fazer naquele dia. E isso me traz, em alguns momentos, um pouco de ansiedade, sim. Por exemplo, por saber que eu vou, de alguma maneira, ajudar alguém. De alguma maneira, a minha vida vai dar uma mudada, vai dar uma mexida, vai ser diferente. Isso é importante também. Mas é importante também saber as coisas que a gente tem para fazer no próximo dia, porque a gente tem que saber o que é necessário que não dê errado, principalmente. Pelo menos para mim é muito necessário saber o que eu, tipo, ó, tenho isso para fazer. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é assim que a banda toca, eu tenho que fazer. E isso para muitas pessoas é ruim. Principalmente pelo fato que se elas se planejarem para fazer algo, elas vão querer que esse algo dê certo, que esse algo faça realmente algo correto, que esse algo seja realmente correto, que esse algo que elas planejaram, sei lá, de um dia para o outro, dê certo no outro dia e novamente a gente cai na mesma frase que é: a gente sabe que somos humanos, somos falhos, coisas podem acontecer, podem não acontecer conforme a gente planejou e está tudo bem. Esse é o grande X do rolê. Eu acho que a grande mensagem por trás desse vídeo é: não consegui postar o vídeo, não consegui produzir o vídeo, não consegui editar o vídeo e tá tudo bem. Tá, estou tentando manter uma sequência de vídeos de uma forma contínua que gere não só visualização, mas gere também momentos de reflexão. Mas tá. Primeiro que eu não sou uma máquina, não sou uma IA, não sou nada que faça automaticamente todos esses processos. Eu mesmo vou lá, coloco o microfone, vejo a câmera se está certo, coloco para gravar, me gravo, faço thumb, faço legenda quando eu quero e geralmente eu não estou querendo, faço toda a edição, toda a renderização, toda a criação, postagem, para ali, para lá. Cara, olha o trabalhão, tá? É um monte de micro etapas, micro coisas que também precisam ser feitas. Mas se eu não conseguir fazer, tudo bem, entendeu? A gente tem que ter essa maturidade de entender que muitas coisas... Eu já falei isso aqui. Muitas coisas são livramento, muitas coisas mesmo, mas a gente tem que ter a maturidade para entender que determinadas coisas não foram feitas porque não era para serem feitas. Eu ia parar um dia de descanso, um dia no qual fiquei descansando mesmo para gravar, fazer XYZ coisas que talvez me deixassem acelerado, talvez eu não conseguisse me descansar. Admito que eu fiquei um pouco chateado por ter esquecido o microfone, porque se eu tivesse com o microfone talvez eu conseguisse gravar um vídeo e talvez eu tivesse postado. Mas olha o tanto de talvez numa frase só. É algo que eu preciso fazer? É algo que eu preciso fazer. É algo que eu tenho a obrigatoriedade de sempre estar ali fazendo afinco, porque se eu não fizer alguém vai morrer, porque se eu não fizer eu não vou receber no final do mês. Cara, não é. E esse processo aqui, ele tem que ser um processo natural, primeiramente,
E tem que ser um processo de evolução no qual eu consiga ver melhorias nas coisas que eu faço, que eu consiga ver uma evolução nas coisas que eu faço, e também um processo no qual eu crio uma rotina, que isso daqui, além de ser algo que eu faça para realmente ser um meu ganha-pão, ser a forma na qual eu seja remunerado, também seja algo que me traga leveza, me traga um momento de reflexão, faça com que o dia seja mais leve, faça com que isso daqui seja algo mais natural, que é a ideia dessas reflexões. E pode acontecer, sim, de eu não conseguir postar algum vídeo em alguns momentos do meu dia, em alguns momentos dos quais eu estou vivendo, e tudo bem sim eu não conseguir. Primeiro porque eu sou ser humano, a gente tem às vezes algumas prioridades, a gente tem imprevistos, a gente tem coisas que às vezes a gente, devido ao corre-corre do dia a dia, a gente não consegue, precisa e deve fazer ao invés de fazer outras coisas. E aí, por isso que eu tenho algumas manias que elas são ruins realmente. Por exemplo, querer saber o que eu vou fazer no outro dia. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de coisas elas são boas, porque eu consigo priorizar o que realmente eu quero fazer e eu consigo realmente dar a atenção devida às coisas que realmente precisam de atenção. Ótimo dia pra gente.